Para o cristão, irmãos, o que convém lembrar é que a sua vida é sumamente preciosa e que ele deve ser um administrador cuidadoso no uso do seu tempo. Vivemos, em média, 75 anos, em média, o que não é muito, e que passa muito depressa. O tempo é como uma joia preciosa. Sabendo disso, Horace Mann, apóstolo da instrução nos Estados Unidos, fez publicar esse anúncio original num jornal de Nova York. Perderam-se 2 horas, cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Passou. Possuidores que somos de uma enorme riqueza, que são os minutos, os dias, os anos, o tempo, afinal, para viver. Saibamos aproveitá-los de modo a não termos de chorar no futuro. Dias mal gastos, horas perdidas. Transformemos, irmãos, cada minuto em joia de real valor em nossa vida. Cada hora, cada dia, cada semana, mês, ano, que passa, se perde para sempre. O tempo perdido nunca mais será aproveitado. Passou. Quase todos nós, por não termos avaliado o nosso tempo devidamente, temos desperdiçado muitas horas e dias de nossa vida, deixando de aproveitá-las com sabedoria, a fim de sermos mais prósperos do que temos sido até agora. É preciso, irmãos, essa é a proposta dessa palavra, é preciso que nós valorizemos o tempo que vamos viver ainda para utilizá-lo muito bem e possamos daqui para frente alcançar tudo o que Deus tem prometido a cada um de nós, a nossa família e a nossa igreja. Amém ou não? Amém ou não? Então, o texto que nós lemos vai mostrar como começar. Primeiro, ver como nós andamos. Como nós andamos? Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A expressão portanto leva-nos ao primeiro contexto desta mensagem, que está no versículo 8 do mesmo capítulo 15, versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora
sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como temos que andar? O contexto ensina. Se nós hoje não somos mais trevas, porque já recebemos Cristo, a luz, temos Cristo, e passamos a ser filhos da luz, andemos então na luz. Amém ou não? Eu preciso perguntar amém ou não. Eu gostaria de ouvir um amém espontâneo, no Espírito, quando a palavra fala, não quando eu falo, mas quando a palavra fala. E o texto ainda agrega o versículo 9, a seguinte frase: e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Domingo passado nós falamos sobre tenham um coração agradável a Deus e Ele satisfará todas as suas necessidades. Segundo contexto desse texto do versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Segundo versículos 11 e 12 do capítulo 15. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem escondido, em oculto, só se referir é vergonhoso. Situação terrível. Temos de andar, irmãos, como filhos da luz. E o que o contexto diz: não sejais cúmplices. Porque é vergonha só de mencionar o que eles andam fazendo aí. Terceiro contexto do texto, do versículo 15. Está lá no versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você sabe que tem ainda aqui pessoas como mortas? Paulo está falando aqui no contexto. Desperta. Você pensa que é crente, e às vezes você é, e às vezes você não é. Paulo está falando, está aqui no contexto. Acorda! Você que dorme no pecado ainda. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Só andando na luz é que nós podemos ver, como diz o texto, portanto, vede. Portanto, vede. Você sabe que tem crente que não vê nada? Escuta a palavra, e a palavra está, portanto, vede, e ele sai sem ver. Não abre o seu coração para que o Espírito fale, e para que a palavra não volte dele vazia. Nós pregamos sobre a oração aqui, uma palavra tremenda, penetrante. Fui na reunião de oração de terça-feira, tinha 4 pessoas só, novas. Louvado seja Deus. Pelo menos tinha mais 4. E na reunião de quarta-feira,
Tinha mais uma, louvado seja Deus. Ela veio buscar bênção para a filha. E espero que essa palavra, que vai trazer um tremendo benefício àquele que observar e pô-la em prática, ele vai prosperar como nunca prosperou. Ele vai sair dessa situação que ele pensa que é boa e que ainda não chegou aonde Deus quer que chegue. Portanto, andai como filhos da luz, para poderes ver prudentemente como andais. Irmãos, atentos. A palavra está falando diretamente com todos nós que vivemos num mundo cheio de pecado, de corrupção, com os que ainda dormem, ou seja, que permanecem envolvidos em contrariedades, nas obras infrutíferas da carne, do eu, impedidos pelo Deus deste século, que os cegou, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Levanta, é o que Paulo está falando, irmão, irmã, levanta, e Cristo te iluminará, para que você possa conhecer a situação em que você se encontra e nem sabe. Se você está andando como nécio, como insensato, se você está se comportando como um tolo, eu não quero falar tudo aqui. Eu podia dizer você que está um imbecil. Não vou falar isso, um idiota também não vou falar. De maneira nenhuma. Andando como qualquer pessoa que anda aí no mundo. E você na igreja andando como pessoa do mundo. Ou no Espírito de Deus você está andando como sábio, como pessoa prudente, uma pessoa que sabe que é filho da luz e, portanto, anda na luz. Segundo ponto, remindo o tempo, versículo 16, primeira parte. Remindo o tempo. O versículo diz assim, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Se andamos como sábios, então devemos remir o tempo. O que significa remir? Significa comprar, pagar. Remir o tempo é pagar pelo tempo, é comprar o tempo, para que o tempo realmente seja redimido, para que possamos usá-lo livremente e não o tempo nos usar. Nós é que temos que ser donos do tempo, e devemos pagar por ele, remir o tempo. Devemos também pagar pelo nosso tempo a fim de liberá-lo, para que possamos aproveitá-lo e vivê-lo com sabedoria. Se utilizarmos nosso tempo com diligência e sabedoria, irmão, teremos vida abundante. Mas se negligenciarmos o nosso tempo, ele também nos negligenciará. Cada dia será muito importante
por ser uma parcela de nossa existência que não volta mais. O uso apropriado do tempo é uma das chaves mais importantes para se levar uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio. Nós devemos aprender a prestar culto quando estamos cultuando. Você viu na festa, quando a gente estava festejando, quantos que estavam realmente festejando? Na festa é para festejar, no culto é para cultuar. Umas meninas nos visitavam e me falou: Abílio, eu não sei como que você prega e os seus jovens ficam no celular. Isso faz tempo já, não é mais assim. Se você veio para cultuar, esquece o celular. Desliga essa porcaria. Esteja atento ao Senhor do culto, que é Jesus Cristo, que está aqui presente. Se você vai trabalhar, está no trabalho, trabalhe. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um grande amigo que Deus já o recolheu, chama Natan Sobia, um médico, pai de uma menina daqui, que é a Silvinha. Era um amigo, ele que me fez voltar a estudar, é um amigo que estudou comigo em Piracicaba, e ele se formou médico e disse: eu não vou medicar, eu vou trabalhar. Foi para Ribeirão Preto, casou com minha irmã, morou, foi lá para uma fazenda, e como é que chama aquele negócio onde que o trabalha para inventar coisa? O laboratório. Ele ficou no laboratório, não saiu ali por anos, até que inventou uma agulha de fazer biópsia no coração. A agulha Sobia é usada na China, na Rússia. Ele escreveu artigo na China, na Rússia, no mundo inteiro, esse menino Natan Sobia, porque a hora de trabalhar era trabalhar. E inventou a agulha Sobia. Ela penetra o coração sem romper nenhuma fibra. Afasta as fibras e vai lá dentro do coração. A hora de estudar, você que está estudar, rapaz, faz igual o Josué, meu neto, foi para estudar lá nos Estados Unidos, mas que menino, logo lá, ganhou a bolsa do Mackenzie, foi para os Estados Unidos e foi para estudar. Inglês, difícil. Sabe as notas desse menino? Qual que é a maior nota? 100. Ele tem nota 102, com saldo de 2, passou de 100. Ele fez agora uma prova esses dias, de uma matéria que ele acha difícil, que ele está estudando muito, estudou até as 3 horas da manhã, tirou 98,5. Para estudar é para estudar. Para divertir, é para divertir. Agora, você que veio à festa, você sabe o que é divertir, porque ontem foi uma tremenda. Eu fiquei maravilhado de ficar lá na porta, todos esses que trabalharam muito. Mas você viu que festa, o Xanli, que festa, você não comeu o que eu estava vendendo. Eu não posso comer tudo, né, Xanli? Pois é, mas você perdeu, você percebe como a turma elogiava. Aí o Éder ali, ó, que festa. E todo mundo, que festa! A hora de divertir é de divertir, é de festejar. E aí a irmã disse: eu não sei como é que pessoa que é membro da igreja vem no culto e não vem na festa como essa.
Não sou eu que estou falando, a irmã, eu não estou vendo ela aqui, ela está aí. Ah, está lá. E ela reclamou, e ela estava vivenciando a festa. Glória a Deus. E aí, irmãos, vou continuar aqui. Adotemos alvos, metas, isso eu ensinei na nossa escola. Você tem que ter alvo, você tem que ter meta, você tem que ter objetivos para já alcançar, para chegar lá. Isso está no meu livro aí de liderança. Para que a gente possa usar bem o tempo, é preciso de metas. Se você não tem meta, não tem objetivo, você não vai usar tempo nenhum que Deus te proporcionou para você ser uma pessoa feliz, de sucesso. Remir o tempo significa também aproveitar as oportunidades, como fala Colossenses 4:5. E o doutor que está aqui, cadê ele? Doutor, na hora de nome é difícil para mim, hein? Não, o livro, o outro. Ele disse, Abílio, ele está ali, de óculos. É você mesmo. Você. Bate nele aí, eu sei que é a esposa. Isso aí, bateu. Ele falou, puxa, hoje você pregou em cima da palavra. Você nunca usou tanta palavra como hoje. Foi na última vez. Eu também estou usando hoje a palavra. Esse púlpito aqui não prega sem a palavra de Deus. Não fala um A que não seja da palavra de Deus. E eu vou falar um A nesse sermão que eu não achei na palavra. Eu quis mudar, e o Espírito Santo não deixou eu mudar. É porque deve estar na palavra. Já vou chegar lá. Terceiro ponto. Os dias são maus, diz a palavra. Versículo 16, final. Os dias são maus. Aqui diz. Virou a página que virou. Quem que virou? Eu mesmo, né? Diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, usemos o tempo da melhor maneira possível, porque os dias são maus. O uso apropriado do tempo vai garantir o nosso sucesso, pois vivemos no final dos tempos, no tempo mais difícil que a Bíblia fala, Paulo fala aqui no Timóteo. Estamos vivenciando essa época difícil. Você ouviu ontem, nós tínhamos 15 pessoas que nasceram aqui, foram batizadas aqui, foram pastoreadas aqui, foram servidas aqui, cresceram aqui, foram abençoadas e saíram da igreja. E me abraçou uma delas, eu falei, por que não volta? Só vou voltar no tempo de Deus. Há muito engodo, há muita sedução, há muita corrupção nos dias de hoje. E a igreja sofre com isso. A igreja passa momentos, não vou dizer, pois nós vivemos no final dos tempos. E no final dos tempos a palavra diz, e Paulo fala, que vai haver apostasia, e está havendo. E Paulo fala no 5, 18 a 21, aqui do Efésios, que não devemos desperdiçar o nosso tempo com conversas inúteis. Você sabe que tem gente que fala do Corinthians, e fica falando do Corinthians. O outro fala de São Paulo.
Eu não vejo eles falar de Jesus. Você pode falar do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, se você falar de Jesus. Eu vou chegar lá, estou chegando já. E Paulo fala assim, não fica falando essas coisas, mas enche-se do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, você estará falando com salmos, louvando de coração o Senhor. Eu falei essa palavra numa igreja batista de Ribeirão Preto. O pastor falou, explica para a igreja o que é falar com salmo. Quase que eu falei, não falar do Corinthians, não falar do São Paulo, não falar coisa boba, não, é falar coisas edificantes. Eu citei até minhas duas netas, Maísa e Thaís. A Thaís falou para a mãe dela, ô mãe, se a Maísa quiser o meu sapatinho vermelho, ela pode usar, mas ela fala comigo primeiro, é para salmo. Não é ir pegando, usando, e não fala nada, fala com salmo. Ó, posso usar o teu sapato? Pode. É coisa edificante, coisa que ajuda, coisa que beneficia, que abençoa. E Paulo está falando aqui, larga de falar essas coisas, perder tempo com essas bobeiras que você anda falando. Fale com salmos uns com os outros. E ontem uma senhora falou, acho que eu não venho mais no culto, eu ando tão doente que eu não venho. Para com isso. Agora que você vai ter que vir, fale com salmo, eu vou vir para o culto. Meu marido me traga ou não traga, eu vou dar um jeito e venho. Tem Uber, tem irmãos que podem me trazer. Fale com salmos positivo. Há pessoas hoje, irmãos, que passam o tempo sentadas. Outras sentam para passar o tempo. Há até pessoas que matam o tempo não fazendo nada. E há aquelas que passam o tempo dizendo que não tem tempo. Ah, pastor, eu não tenho tido tempo para nada. Eu não me sobra tempo nem mesmo para frequentar os cultos. Para as reuniões de oração, então, é que não sobra mesmo tempo. E aquele pastor que ouviu isso, quem sabe ele estava indignado e respondeu da seguinte: ah, minha estimada ovelha, não tem importância, lá em casa nós temos um lugar muito apropriado para as sobras. Nós temos lá em casa também, que a gente joga o resto das coisas, as sobras das coisas, é o lixo. Quem sabe a querida ovelha também deva ter em sua casa esse lugar de jogar as sobras. Se a dileta ovelha não tem tempo para Deus, fique tranquila, porque o nosso Deus misericordioso sempre vai ter tempo para a senhora. Há sempre coisas importantes que devem ocupar o nosso tempo. Cuidado, os dias são maus. Tenha sempre tempo especial para Deus. Tenha tempo com a palavra. Você sabe que eu comecei a ler a Bíblia de fora a fora, porque alguém me aconselhou a ler 4 versículos por dia, e eu estou lendo 14 versículos por dia, já li quase 400 capítulos. Tenha tempo com a palavra, tenha tempo com a oração, tenha tempo com a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uns com os outros.
Tenha tempo para adoração, para o louvor. 2, tenha tempo com a família. Espera aí, eu preciso explicar. Família não está em primeiro lugar, como alguém me disse. Eu não estou vindo na reunião de oração porque eu tenho que ficar com a minha família. Não, senhor. Quem é primeiro lugar é Cristo Jesus. Se você quer ficar com a família, traga a família à reunião de oração. A Bíblia tem um texto que fala: você não tem que amar mais a tua esposa, a tua mãe, os teus filhos, mais do que a Cristo, porque se você amar mais, Jesus fala: você não é digno de mim. Então tenha tempo especial com a tua família, especialmente com a tua esposa, com os teus filhos. 3, tenha tempo com os irmãos da igreja, para juntos orar, cultuar, tomar a ceia do Senhor, estar com os líderes da igreja, etc. 4, tenha tempo com você mesmo. Será que você tem tempo com você mesmo? Não é, Neide? Eu tenho um lugar para ter um tempo comigo mesmo. Um lugar para não fazer nada. Um tempo para ler, um tempo para estar só com Deus, um tempo para sonhar, fazer planos, um tempo para estabelecer metas, alvos. 5, tenha tempo para a obra de Deus, para que o Senhor cumpra em você o que Ele lhe ordenou para você fazer: discipular, evangelizar, testemunhar, e vai por aí visitar, servir, ajudar, compartilhar, liderar, ensinar, pastorear até pregar, cantar. Tem gente que canta, tem gente que toca, tem tempo para essas coisas, tempo para música. Deus deu a você nem é dom, essa capacidade de música. Para quê? Para você passar som, música, cantar, tocar. Mas não me chama. Se meta, faça igual o Josué. Foi sem violão para os Estados Unidos. O pastor convidou, ele foi visitar os velhinhos. Cantou sem nada lá para os velhinhos. O pastor já deu um violão para o Josué para cantar lá para os velhinhos. Põe para fora as suas capacitações. 6, tenha tempo para o seu trabalho, tenha tempo para os seus estudos, tenha tempo para o seu descanso, tenha tempo para dormir, tenha tempo para brincar, tenha tempo para divertir, tenha tempo para passear, tenha tempo para andar. Eu com 90 anos não posso andar mais na cidade, mas posso na chácara. Tenha tempo para exercitar, etc. Conclusão: temos de admitir, irmãos, que nós somos responsáveis diante de Deus pelo emprego do nosso tempo. Temos de aproveitar o tempo da maneira melhor possível. Os dias são maus e devemos programar, ter projetos, ter alvos, ter objetivos, ter metas. Precisamos nos organizar para empregar bem o nosso tempo. Sejamos pontuais. Dá vontade de rir, né? Falar para brasileiro: sejamos pontuais,
cheguemos na hora. Vieram os ingleses lá dos Estados Unidos nos visitar, os jovens. 15 jovens passaram de 15 ou 20 dias conosco. E eles ficaram impressionados conosco, porque nós brasileiros não chegamos na hora de jeito nenhum. E eles chegam muito na hora. Então o pastor deles combinou, vamos combinar. Nós aprendemos a não ser muito pontual como nós somos, e vocês brasileiros aprendam conosco a ser um pouco mais pontuais do que vocês são. Lá na igreja onde o Ed pregava na Inglaterra, eu cheguei, o pastor estava com a escada acertando meio minuto do relógio. Lá é... Aqui nós começamos 12 minutos depois do horário. Ninguém liga, porque nós não somos tão pontuais. Sejamos pontuais. Vamos dar o devido valor a cada minuto de tempo de nossas vidas daqui para frente. O tempo que já passou, passou. Vamos contar as horas, os dias, o nosso tempo, para sermos sábios e não nécios. Como o salmista diz no capítulo 90 dos Salmos 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Oh Deus, ensina-nos a contar o nosso tempo, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Termino, irmãos. Minha irmã não está aqui, que é uma tremenda declamadora, foi a maior declamadora desse país. Dona Nilza está viajando num casamento de sua neta, no Rio de Janeiro. Se ela tivesse, eu ia passar para ela. Eu que vou recitar aqui essa poesia do Laurindo Rabelo da Silva. Deus pede estrita conta do meu tempo, e é forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar conta do meu tempo, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta, mas se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.